Ano, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 9 de julho de 2020, nós vamos dar início a mais uma aula de ciências. E nossa aula de ciências de hoje vai ser o capítulo 7 do livro de vocês, parte do capítulo 7 do livro de vocês. Então, eu convido vocês a pegarem os livros, abrirem na página 176 e acompanharem comigo a explicação deste capítulo que é sobre eletricidade. Então vamos lá, pessoal? Eu vou sempre estar dizendo para vocês aqui as páginas, que é para vocês estarem acompanhando direitinho. De início, eu gostaria de convidar vocês a fazerem uma reflexão, a pensarem comigo sobre a imagem que ilustra o capítulo de vocês. E eu pergunto a vocês, vocês sabem como se formam os raios e os trovões? Então vamos lá. E eu aproveito e pergunto, faço mais uma pergunta a vocês. O que é que vocês acham que ocorre primeiro? São os trovões ou os raios? Na verdade, pessoal, o que é que ocorre primeiro? São os trovões. Aí você diz, professor, e como eu vejo primeiro o raio e depois do raio é que eu escuto o estrondo do trovão? Porque a velocidade do raio ela é muito superior que a velocidade do som. A velocidade da luz é muito superior. Então, como a velocidade da luz é superior, ela é muito mais rápida, o raio a gente vê primeiro e depois escuta o estrondo. Mas, na realidade, o que ocorre primeiro são os estrondos para depois ocorrerem os raios. E como é que se formam esses relâmpagos, pessoal? As nuvens, elas ficam eletricamente carregadas. Elas ficam eletrizadas, melhor dizendo. E essa eletrização, essa carga elétrica que tem dentro das nuvens, elas vão se chocar, positivo com negativo, negativo com negativo, positivo com positivo, vão se chocar. E esse choque entre elas vai ocasionar as grandes explosões, né? Que são os trovões, aliás, vai ocasionar os grandes relâmpagos, e desses relâmpagos vai ocasionar as grandes explosões, que são os trovões. Então, são cargas elétricas que existem nas nuvens, que quando elas estrondam, quando elas se tocam, elas formam eletricidade, e essa eletricidade ela provoca os relâmpagos, que são resultado desse toque ou desse impacto entre as cargas elétricas das nuvens, e daí se formam as grandes explosões, que são o resultado da eletricidade, das descargas elétricas que existem nas nuvens. Então, explicando isso aí, o caso dos raios e trovões, nós vamos para o nosso capítulo que é eletricidade. Por que, que eu fiz questão de falar primeiro sobre os raios? Porque quando a gente fala em eletricidade, geralmente a gente lembra de quê? Da energia elétrica. Tudo bem, é uma forma de eletricidade, sim. Mas eu quero dizer para vocês que existem outras formas que não seja a energia elétrica que nós conhecemos, como, por exemplo, os raios. Então, agora nós vamos para as perguntas do box A Questão É do livro de vocês, que está na página 176. Então, nós temos algumas perguntinhas aí. Vamos lá para as perguntas, tentando respondê-las. Porque ao atrair certos objetos, eles podem atrair ou repelir outros? Por que, pessoal? Por que que ao atritar, melhor dizendo, por que que ao atritar, esfregar certos objetos, eles podem atrair ou repelir uns aos outros? Os objetos, pessoal, eles tanto podem ser neutros, neutros é quando eles não têm carga elétrica nenhuma, quanto podem ser carregados positivamente, com partículas positivas, que a gente chama de prótons, quanto podem ser carregados negativamente, com partículas elétricas negativas, que a gente chama de elétrons. Então, por que que quando eu esfrego os objetos, toda vez que eu esfrego os objetos, o que é que eu estou fabricando? Eletricidade. Ou seja, eu estou fazendo com que eles fiquem elétricos, eletrizados. Então, quando a eletricidade desenvolvida neste atrito ela for negativa e positiva, o que é que vai ocorrer? Eles vão se atrair. Quando for negativa e negativa, eles vão se repelir. Quando for
positiva e positiva, eles vão se repelir. Então, o mais fácil de vocês, a forma mais fácil de vocês observarem isso, de vocês memorizarem isso, é lembrando o seguinte, que partículas elétricas iguais se repelem, se distanciam. Positivo com positivo se distancia. Negativo com negativo se distancia. E partículas elétricas diferentes, elas se atraem. Positivo com negativo se atraem. Então, toda vez que você esfrega um objeto, por exemplo, você esfrega um pedaço de lã no balão. Então, esse pedaço de lã e o balão, quando você esfrega, você está fazendo um atrito entre eles. Isso aí vai provocar uma eletricidade entre esses objetos, que poderão se atrair ou se repelir, dependendo da eletricidade que você desenvolva no atrito. 2. Porque às vezes levamos pequenos choques ao encostar em certos objetos ligados ao solo. Bom, pessoal, muitas vezes a gente não está tocando em eletricidade nenhuma, energia elétrica, em tomar em nada, mas a gente de repente leva um choque. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu creio que sim. Então, por que isso acontece? Geralmente, isso acontece por conta do ar seco. Ou seja, você está em um ambiente que não é tão seco quanto o ar, você está fazendo atrito com esse ambiente, por exemplo, pisando sobre um tapete, e de repente você entra, tem contato com o ar seco, pega uma maçaneta de uma porta e pá, leva o choque. Porque o ar está mais seco. Então, esse ar mais seco, quando ele entra em contato com o seu corpo, que não está tão seco quanto o ar, que não está nas mesmas condições, isso aí provoca eletricidade e você vem a levar o choque. 3. De que materiais são feitos os cabos elétricos e por quê? Essa pergunta aqui é interessante. Ó. Os cabos elétricos, quando você um fio elétrico, por exemplo, o fio da energia elétrica da casa de vocês é feito de quê? Geralmente eles são feitos de um tipo de metal chamado cobre. Por que eles são feitos de cobre? Porque o cobre é um metal que é bom condutor de eletricidade. A energia ela vai percorrer aquele cobre todinho sem nenhuma dificuldade. Então, por isso é que esses cabos elétricos ou fios elétricos, eles são feitos desses materiais, porque eles têm que ser feitos de materiais que sejam bons condutores de eletricidade. E a quarta questão, como o interruptor pode ligar ou desligar um aparelho eletrônico? Pessoal, o que é um interruptor? É aquela chavezinha que você liga e desliga quando você quer que tenha energia na sua casa ou que falte energia. Então, esse interruptor, ele tem a função de deixar passar a corrente de eletricidade ou de interromper. Aí a pergunta é a seguinte, como o interruptor pode ligar ou desligar um aparelho eletrônico? É simples. O interruptor ele pode desligar se você quiser interromper a passagem de energia, ou ele pode ser ligado se você quiser que a energia passe continuamente. Então, a função dele é interromper a passagem de energia ou fazer com que seja possível essa passagem de energia naquela fiação elétrica. Tá certo? Então, essa foi a primeira parte de nossa aula de ciências e já eu posto a segunda parte deste capítulo, tá bom?